Já conheço vocês pela voz. Reconheci a da Luana, da Aline, da Marilda, Luciana, Genilza. Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Semana que vem é a prova, né? Então, como combinado, eu vou disponibilizar, tá? Vocês vão só conseguir pegar no dia. E eu quero o tempo da aula para poder fazer a prova. Boa noite. Tá ok? Tô sem saber, não tô entendendo. Então, desculpa. Semana que vem é a prova. Ai, engasguei. É a prova. Então, eu estou dizendo que eu vou colocar a prova no dia, vocês terão ela no sistema, mas é para fazer ela no horário da aula, tá? Então, se planejem para poder fazer a prova online e com as câmeras ligadas, tá? Quero ver os rostinhos de vocês. Ô, Carol. Oi. Eu tenho ido fazer na faculdade. E lá já tem bastante olhos em cima de mim. Não, mas entendeu? Não, mas é uma questão de respeito, Genilza, a questão da câmera ligada, entendeu? Não, estou dizendo câmera que eu digo, são os funcionários mesmo. Não, mas eu quero ver os rostinhos de vocês. Senão também não tem graça, né? Tá? E vai ser durante o momento da prova. Quem acabar, vai ser igual sala de aula, vai fazendo. Mas aí você vai colocar antes, a gente vai ter acesso a ela antes, né? Não, então, o dia antes não, é provável que eu coloque o mesmo dia, mas antes do horário, né? Isso. Aí a gente vai ter acesso à prova para ter uma noção e tudo, né? Vai ter acesso, mas assim, eu gostaria que vocês reservassem realmente o horário da aula para fazer. Não, sim, assim, a gente pode ter acesso para se preparar para fazer mesmo ela ali no horário da aula. Isso, pode ser. Entendi. Tá? E aí vai fazendo e vai saindo, vai se deslogando e depois eu envio, né, as notas, tá? Eu não vou corrigir na hora, não vai ser uma correção automática não, tá? Aí todo mundo vai enviar pelo AVA naquele horário. Eu gostaria que enviassem já no mesmo dia, acabou a prova, envia, até para poder ter agilidade na correção, porque se vocês ficarem demorando a enviar, vai demorar também muito a sair a nota. Será que todo mundo enviando ali naquele mesmo horário a gente vai conseguir entrar? Porque às vezes acontece de ter dificuldade de entrar no AVA, porque tem muita gente, todo mundo entrando junto. Olha, Dominique, não tem muita gente não, né? Eu acho que não vai ser assim um volume muito grande de pessoas para quererem publicar a prova na hora. Né? Você terminou, você vai lá e publica, entendeu? É o seguinte, vocês vão fazer em um caderno, né? Ou uma folha, ou já no Word, no computador. É salvar e publicar. Se todo mundo acabar junto, por exemplo, vai ter uma sequência, né? Se tiver com o sistema pesado, com dificuldade, aí a gente vai organizando o envio, então, dessas avaliações, tá? Mas aí eu peço que enviem somente a folha com respostas, tá? Não tem necessidade, não. Tá. Então, Carol, eu vou ficar para trás, Carol. Por quê? Porque assim, ó, eu fazendo na faculdade, como eu fiz de Pamela e fiz de Dalila, aí o que acontece? Eu não tenho facilidade para digitalizar, enfim, o meu é celular comum. Sim. Entendeu? Então, assim, lá eles imprimiam a prova, eu fiz a prova direitinho, sem levar nada, entendeu? Então você foi lá e fez no papel mesmo, na prova física? Exatamente. Porque você me passou uma mensagem dizendo que tinha desistido, que você ia fazer como todos os outros. Então, mas eu fiz assim, ao chegar lá, a Tauana imprimiu para mim, eu peguei uma folha, fiz as respostas, depois passei a resposta para as perguntas bonitinho, imediatamente ela foi, jogou o PDF e enviou para o AVA. Entendeu? Então, se ela fez, tá tranquilo. Forma que eu fiz. Então, você vai ficar para trás por quê? Se tem a Tauana lá para te ajudar.
Então, mas o problema é o horário, que aí vai ser de 7 até 10 horas. Você não poderia jogar A mais Tauana cedo? sai mais cedo, né? Então, exatamente, para não ter que não atrapalhar eles, De entendeu? 7 às 9, né? Você acha que você Então, não faz a prova em 1 hora não ou 1h30? mesmo, é ruim. Não, Eu tô minha te prova é falando, fácil. ó, eu juro para você, eles estão lá de testemunha, Carol. Ah, Nem celular eu levo caneta, tá. um lápis e uma borracha. É o Tá. que eu levo. Genilza, já que você vai fazer, tá, lá na faculdade com a prova impressa, você chega mais cedo lá. Chega por volta de 6 horas. Se eu não me engano, a Tauana sai às 8. Dá uma ligadinha antes, amanhã lá para ela, e confirma qual o horário, né? Ou amanhã, ou semana que vem, você confirma qual o horário dela de saída e combina já que você vai lá fazer a minha prova na semana que vem. E aí, se for o caso, você chega antes, entendeu? Você já vai fazendo lá, tá bom? Pode ser assim? É, pode. Né? Ao invés de você começar às 7, você começa às 6. É porque é aquilo, né? Tem que pensar, tá? A de Dalila, enorme. É A o de que eu espero que vocês pensem. bem. Eu pensei muito, graças a Deus, de todas as duas eu me dei bem. Ah, Mas é entendi. complicado. É. Eu levei umas É, mas, 4. mas os desafios fazem parte, né? Se você está aqui é para isso, Não, é não verdade. é? Para Uhum. passar por cima dos desafios. Ô, É, Carol, diga, quem está falando? eu, Gisele, Gisele, fala. você vai especificar para gente quais são as matérias que você vai dar, o que você vai cobrar, igual os outros professores estão fazendo ou não? Eu vou, eu vou explicar assim. Mas eu não passei para vocês, não, com a matéria que eu vou dar? Acho que não. Não? Eu achei Não. que eu já tivesse passado. Deixa eu ver aqui então, só um minutinho. Anotem aí, se preparem. Vocês anotarem aí. Vocês estão vendo o que eu estou abrindo aqui? Não? Não, né? Não, Carol, Não mintam para mim, hein? eu não minto. E outra coisa, eu peço que para que vocês façam a prova, procurem de fato assim não copiar, sejam assim transparentes com, né, com vocês mesmos, porque já tem a facilidade, né, de estar estudando em casa, a provinha vai ser baixada no sistema. E assim, tentar ficar pesquisando em outras fontes realmente não é legal, né? O legal é realmente a prova para poder avaliar o nível de conhecimento de vocês. Então, estudem a aula de queimaduras, a aula dos medicamentos, a do câncer de colo de útero, aquela que, né, eu expliquei sobre a saúde da mulher. Vocês estão anotando aí? Estão conseguindo pegar? Sim. Sim. Então tá bom. Carol, E você pode repetir para mim, por favor? Porque ele sim, tá picotando. Tem hora que eu não consigo te ouvir. tá. Então eu vou escrever no chat, só um minutinho.
Então, tá aí. Tá bom? Postei. E vocês anotem, tá? E se planejem aí para a aula de semana que vem. Então, queimaduras, medicamentos, câncer, colo do útero. São essas 3 que você vai jogar na prova? E a aula de hoje. Show. Tá. Agora lembre-se, você não vai ver meu rostinho na sua aula, tá? Eu vou estar Tá. na faculdade. Ah, que pena. Tá bom. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Isso, Deus quer. Então, vamos começar. O tema de hoje é tratamento e controle, tá, de feridas com pacientes com câncer. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim. Perfeito. Sim. Então, para a gente começar, é importante, né, ter uma definição o que é uma ferida tumoral. Ferida tumoral são infiltrações de células malignas nas estruturas da pele. Quando ocorre a quebra da integridade do tegumento, ou seja, a quebra da integridade do tecido, tá? Levando assim à formação de uma ferida evolutiva. Nós já tivemos aula, né, de lesões por pressão, de queimaduras, né? Então sabemos que uma ferida, né, ela tem todo o seu processo, né, de recuperação, o seu processo de destruição celular também, né? E no caso da ferida tumoral, ela tem uma característica diferente, né? Porque se trata de uma ferida proveniente de lesões causadas pelo tegumento, pelo tecido mesmo, algumas vezes subcutâneo, algumas vezes muscular. Então, é necessário, né? Essa ferida nunca vai fechar se não ocorrer um tratamento específico. É necessário saber, né, identificar realmente se é uma ferida tumoral, né, ir para a biópsia para poder iniciar o tratamento correto. Então, aquela ferida que aparece do nada, né, e vai tendo um processo evolutivo, né, um prognóstico que não tem um bom quadro, né, de prognóstico, é bem provável que seja uma ferida tumoral. A formação dessa ferida tumoral. Então, tem o processo de formação da ferida neoplásica. Compreende 3 eventos. Só um instantinho, gente. Eu esqueci de pegar um papel aqui para fazer uma anotação. Então, o crescimento do tumor, né, ele leva o quê? Ao rompimento da pele. Né? É óbvio que a pele ela é um pouco elástica, né? Ela não é tão elástica ao ponto de aguentar um crescimento, né, tão desordenado. Oi, Lília, tudo bom? Você foi a única que botou seu rosto aí para poder ver. Seus colegas... Eu sempre ponho, cara. Eu estava tentando só arrumar o cabelo, que estava tudo arrepiado, e não adiantou. Mentira, eu tô aqui também. Agora eu te vejo. Você não deu as caras. Mas eu estava. Mas eu não te vi. Olha lá, hein? Olha o caô. Para de ficar puxando o saco de Lília. Já percebi, olha o ciúme aí. Então, com relação ao crescimento do tumor, né, que leva ao rompimento do tecido, a neovascularização, provimento de substratos para o crescimento tumoral, a invasão dessa membrana basal, as células saudáveis, né? Há um processo do crescimento. Então, mediante o desenvolvimento do tumor, né, ele vai ganhando espaços dos quais não existia nada naquele local. Então, o tecido ele chega a um ponto que ele se expande, porque o tumor ele toma uma proporção tão grande que não tem para onde ele extravasar. Então, ele extravasa para a pele, que é a parte mais fraca, e acaba rompendo essa pele. Então, esse processo de crescimento expansivo, né, da ferida
sobre essa superfície acometida. Com o crescimento anormal, né, e desorganizado, tem então a formação no sítio da ferida, de verdadeiros agregados da massa tumoral necrótica, onde ocorrerá a contaminação por micro-organismos aeróbicos. O que são micro-organismos aeróbicos? Vocês têm uma ideia? Pseudomonas e estafilococos são o quê? São bactérias multiresistentes, tá? Então, a contaminação de uma ferida tumoral com uma bactéria multiresistente torna-se ainda mais difícil, né, para esse tratamento. Então, olha só o nível da terapia que esse paciente vai ter que passar. Além de ser submetido à quimioterapia, radioterapia, ele também vai precisar entrar com antibiótico, tá? Com relação à classificação, né, quanto ao aspecto. Então, tem as feridas ulcerativas malignas, quando estão ulceradas e formam crateras rasas. Feridas fungosas malignas, quando são semelhantes à couve-flor. E as fungosas malignas ulceradas. O aspecto vegetativo, né, dessa ferida e as partes ulceradas também. Então, a classificação delas vai de acordo com o aspecto, né, da magnitude, diria assim, da magnitude dessa lesão. Então, a gente tem a ulcerativa maligna, a fungosa maligna e fungosa maligna ulcerativa. Deu para compreender aí a ideia dessas diferenças? Eu vou mostrar mais aqui à frente. Então, eu tenho aqui o estadiamento 1, né? Vocês conseguem ver? Oi? Pode só voltar no slide anterior, só para eu terminar de copiar que eu estava copiando? Ah, sim. Ô, Carol, essas feridas que você está falando têm alguma relação com aquelas feridas causadas por trombose ou causadas por diabetes, que chegam a ficar necrosadas e tudo, com o risco de amputar, ou não? É outra coisa? Não, essas feridas aqui são especificamente tumorais por conta de um câncer, né? Que pode ser maligno ou não. Mas, na maioria das vezes, é por condição de um tumor maligno, tá? As lesões de pé diabético, né? As lesões por diabetes ou as lesões por distúrbios do sistema circulatório são outros tipos de lesões. Então, é extremamente amplo, tá? Quando o profissional ele decide trabalhar voltado para tratamento de feridas. Para vocês terem uma ideia, existe uma especialização, né, de enfermagem, uma pós-graduação em estomaterapia, que é voltado para todos os tipos de lesões e feridas, né, e ósteos. É a pós-graduação de maior carga horária que tem. Não é simples, né? Uma ferida não deve ser tratada como outra, né? Cada uma tem sua especificidade, tem seu tratamento, tem sua forma de abordagem, tem a rotina também de troca de curativo. É muito, muito criterioso isso, né? Que alguns locais, o técnico de enfermagem realiza, né, esses curativos. Vai depender também da região que essa ferida está instalada, né? Normalmente, assim, se for em pernas, membros inferiores, né? Se for em região lombar, o técnico até faz, porque ele vai realizar o banho, aproveita e já faz a troca do curativo. Mas, na grande maioria, é o enfermeiro que faz ou ele acompanha o técnico fazendo, para poder avaliar, poder fazer a prescrição do tratamento, fazer a prescrição daquela conduta, né? Os medicamentos que serão usados, as coberturas, tá? Então, a gente não fala pomada, a gente fala cobertura para passar na ferida ulcerativa, na ferida do pé diabético, tá? E que pode ser gel, pode ser em formato, né, de pomada, pode ser líquido, tá? Pode ser creme. Existem vários aí de acordo com cada uma delas. Existe uma cobertura que ela é antibacteriana, tá? Existe cobertura que ela tira o odor fétido,
Então, serão aplicadas conforme a característica da lesão. A lesão, né, na maioria das vezes, sempre, né? Quando não é uma lesão por conta de um evento, né, vindo de um acidente, né, de fora para dentro, né, por ferimento com pérfuro cortante ou algo assim, né, quando é de fato uma ferida decorrente de longa permanência de internação ou por tumoração, essa ferida ela vai ganhando amplitude, né? Ela vai crescendo, tá? E o enfermeiro tem que avaliar diariamente para poder identificar, né, o que está levando o desenvolvimento daquela ferida. Ela não pode progredir, ela precisa regredir, né? Então, o que está levando à progressão dessa ferida? É uma contaminação bacteriana? É um sistema vascular alterado? Né? Se o paciente ele tem sérios problemas circulatórios e ele está com lesões em membros inferiores, essa ferida ela vai se prolongar, né, até que de fato aconteça uma intervenção. Vocês já ouviram falar em tratamento hiperbárico? Não? Eu não. Tratamento de Não. tratamento de ferida hiperbárica é a pressão a zero, tá? Dentro de uma câmara, parece é como se fosse um tomógrafo, mas é todo fechado, assim, uma cabine fechada. Bom, dessa forma que eu conheço, tá? Não sei se existem outras formas, outros modelos. Então, a câmera hiperbárica, o paciente ele é colocado lá dentro, como se estivesse fazendo um exame de tomografia, e ele é submetido a sessões, né? Daquela... você não vê, você não sente, você não consegue... Não tem cheiro, não tem barulho, não tem... É uma intervenção, né, dentro dessa câmara por conta da pressão e esse tratamento ele é muito indicado nos casos de feridas que não fecham, de lesões que não fecham, porque a célula ela começa a se renovar com esse tratamento, né? E assim, os resultados são fantásticos, tá? Procurem depois na internet aí tratamento de feridas hiperbáricas ou tratamento hiperbárico para feridas. Deixa eu escrever aqui para vocês poderem pesquisar depois. Cadê o... Bom, estou conseguindo abrir aqui. Ih, o bate-papo sumiu? Ah, tá aqui, escondidinho, peraí. Normalmente é usado para pé diabético, tratamento hiperbárico nas feridas. Pé diabético ou paciente com distúrbios do sistema cardiovascular. Bom, o estadiamento... Não, esse aqui já foi, agora é esse. Estadiamento 1, né, a característica, a gente percebe que existe uma tumoração. Todo tumor é um câncer? Sim ou não? Na minha opinião, não. Eu acho que Mas não. não sei. Exatamente, nem todo tumor é um câncer. Você pode ter um tumor e ser um abscesso, né? O abscesso formado por um pus, né, que decorrente de uma infecção, por exemplo, uma acne, né, que inflamou, ou seja, ela não estourou, né, não saiu, mas fica aquela protuberância, aquela tumoraçãozinha no rosto. Isso não significa que seja um câncer, né, e muito menos maligno.
Então, esse aqui tem uma característica de tumoração, né? É uma característica tumoral, né? Porém, a gente não sabe se é maligno ou benigno. A princípio, é algo que foge da anatomia humana, né? A pele está íntegra, não é isso? Ela está até, inclusive, rosadinha, por conta da expansão desse tecido. Então, ela se torna avermelhada ou violácea, assim, do jeito que ela está assim, brilhosa. O nódulo é visível e é delimitado. Nesse caso aqui, o paciente é assintomático, tá? Ele não tem queixa de dor, de incômodo nenhum, sequer. A ferida fechada, né, ou com abertura superficial por orifício de drenagem de um exudato límpido. O que é um exudato? É pus, tá? Nada mais é do que o pus. É o líquido que desenvolve dentro de uma ferida por conta de uma infecção, um processo infeccioso. Pode ser uma glândula inflamada, pode ser um abscesso, né, decorrente de até uma ferida que já cicatrizou e acaba ficando, né, permanece alguma contaminação. Ou, né, de coloração amarelada, de aspecto purulento. O tecido avermelhado ou violáceo. A ferida seca ou úmida, tá? A dor ou prurido ocasionais. Sem odor. Então, aqui a gente tem um estágio inicial, estadiamento 1 de um tumor. O paciente não sente nada, apenas a característica é o que chama a atenção, né? No estadiamento 2, a gente já tem um tumor um pouco aumentado, né? No qual o paciente sente incômodo, tá? E tem muito prurido, tem muito exudato também. Então, o tratamento e controle, né, de feridas tumorais e úlceras por pressão, né, na situação do câncer avançado. Aqui a gente tem, né, também o estadiamento 2. Eu diria, gente, que aqui, nesse slide aqui, não chega nem a ser o estadiamento 2, tá? É o 1 mais evoluído, diria assim. Tá? Porque o 2, de fato, já é considerado um tumorzinho aberto, tá? Uma feridinha aberta. A ferida aberta envolvendo derme e epiderme, que são as camadas da pele. Então, a gente tem derme, epiderme e hipoderme, são as 3 camadas da nossa pele. A ulceração é superficial, tá? Então, como vocês podem ver aí na imagem, é uma ferida que ela está recém-aberta, está bem superficial, por vezes friáveis e sensíveis à manipulação. Faltou o Mzinho aqui. O exudato, ele é ausente ou em pouca quantidade. Ou seja, pus, ou ele é ausente ou tem muito pouco. Lesões secas ou úmidas. Intenso processo inflamatório ao redor dessa ferida, tá? A dor e odor são ocasionais. Nem todo câncer, nem toda ferida de câncer é dolorida, tá bom? Aqui, estadiamento 3, né? A gente já viu um processo muito mais evoluído, né? Então, quanto mais evolui, pior fica o tratamento. Como pode ver aqui nessa imagem, tem uma presença grande aqui de exudato, olha só, líquido escorrido, pus, muito pus, tá? Me parece aí que é a região genital, se eu não me engano. Feridas... Carol, Oi. mas num caso, quando chega a esse estágio, a pessoa não chegou a procurar um médico, porque procurando ele vai retirar ou vai tratar de algum jeito. Eu não sei como é. Retira, em todos os casos, retira o tumor? Olha, é indicado que sim, né? Só que a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem no tempo certo. O paciente fica internado, aguardando o momento, né, da autorização ou da liberação para cirurgia, tá? E paciente, quando procura, porque a situação já está crítica. Verdade. Né? Já aconteceu, gente, eu já vi no hospital o seguinte, paciente com uma contaminação de um fungo. Agora eu não consigo me lembrar o nome. Daqui a pouco eu dou uma procurada aqui e vejo para vocês. Fungo, não sei se é Guillain-Barré. Não, Guillain-Barré não, é outra coisa.
Eu sei que é um fungo que ele vai comendo a região genital. É um fungo decorrente de má higiene, tá? Ele vai comendo a região genital todinha. Olha, eu já vi tanto homem quanto mulher. Gente, é muito triste. E a gente não faz ideia como é que chega naquele nível, naquele critério de evolução daquela doença. Será que será que a pessoa não tratou? O que eu considero o seguinte, algumas vezes realmente a pessoa ela não tem nenhuma orientação ou ela sofre de algum problema, algum distúrbio, algum retardo, e ela não se dá conta de que precisa mostrar aquilo ali para alguém, né, para poder fazer o tratamento, tá? E aí, quando chega, já está numa situação extremamente crítica. Deixa eu tentar lembrar aqui, deixa eu tentar achar aqui o nome da doença e vou mostrar para vocês. E tem gente também que acha que vai resolver em casa, Carol. Eu fui ficar de acompanhante no hospital e tinha um paciente do lado, na maca do lado, e aí ele estava com o pé já necrosado, pé diabético. Ele falou que machucou e aí ele foi tentando ele tratar em casa. Nossa. Mesmo ele sendo diabético. Aí foi para o hospital e aí não tinha o médico especialista para poder liberar a amputação do pé dele, porque tem que passar por um monte de exames e tudo mais. Ele tinha feito os exames, mas não tinha esse médico. Eu esqueci a especialidade do médico que o enfermeiro falou. Você deve saber, né, Carol, que precisa avaliar antes de amputar. É uma especialidade médica. Eu esqueci o nome, é um nome diferente. Não é do nosso dia a dia. Eu não me lembro, não, dessa especialidade médica, sinceramente. Eu sei que isso era tipo assim, acho que dia 24, era assim, ia demorar mais uns 7 dias por o médico, talvez ele ia ir na fundação, no hospital. Não tinha certeza de que esse médico, ele vinha de fora, era um médico especialista que vem de fora fazer atendimento aqui. O cara estava urrando de dor, pé necrosado, ele não estava aguentando de tanta dor, dava nervoso de ver ele, e os enfermeiros não podiam fazer muita coisa, só curativo. Caramba. É horrível. E assim, por que ele deixou chegar àquele estágio? A pessoa acha que em casa vai resolver. Ele falou, não, eu estava fazendo curativo em casa, só que aí foi piorando, não melhorava de jeito nenhum, aí eu vim aqui. Entendi. Carol, Oi. Mas até mesmo essas feridas assim, em parte íntima, às vezes também a pessoa pode ter vergonha, né? Às vezes vai deixando, achando, vai fazendo isso, faz aquilo, passa um remédio, uma pomada, um banho daquilo outro que a gente falou, e às vezes acaba deixando passar com vergonha de se expor. Verdade. Chega num nível assim, talvez, né? Verdade. Isso acontece muito, tá? As pessoas têm vergonha de médico. Gente, eu estou tentando achar aqui o nome, me esqueci completamente, mas seria tão interessante eu lembrar, conseguir mostrar para vocês aqui. Síndrome por fungos. Deixa eu ver se é uma síndrome. Fournier, lembrei. Fournier. Deixa eu ver se eu acho a imagem da síndrome de Fournier. Aí vocês vão me dizer se tem condição de chegar numa evolução em casa, assim, a pessoa não sentir nada. Vai comendo todo o tecido, gente. É uma coisa horrorosa. Síndrome de Fournier. Peraí. Eu vou tentar compartilhar a tela e vocês vão me dizer se está aparecendo, tá? Ainda não. O que houve? Vocês conseguem ver? Sim. Olha só que coisa horrorosa. Olha só, gente, como é que pode chegar a um nível desse? A pessoa em casa, olha só. Olha Caramba. só. É horrorosa essa doença e é tão difícil de tratar, vocês não têm ideia. Olha aqui, tiveram que fazer uma reconstrução aqui, ó, no ânus, no pênis, tá vendo? Olha só como é que tá. Caraca. Fizeram um enxerto. Deixa eu ver se tem mais.
Aqui, Carol, oi. mas é normal? É normal? É com frequência ter essa doença? Olha, eu já vi em um hospital 3 pacientes ao mesmo tempo com essa síndrome de Fournier. Não sei se foi época, se foi coisa de localização onde as pessoas moram, entendeu? As condições, local bem pobre, tá? Foi ele em Realengo, no hospital Albert Schweitzer. É um hospital, né, atende muita população carente da Vila Kennedy. Então, eu acredito que tem uma relação muito forte com realmente ali naquela época, né, com a questão da higiene, tá? E de fato é por conta da higiene, sim. Mas dá em criança também ou só em adulto? Dá sim. Porque parece que tem uma criança aqui deitada, né? Mas dá sim, tá? Dá em criança. Caraca! Só que assim, criança é mais fácil da mãe identificar, né? Porque normalmente a mãe vê pelada e tudo. Sim. E identifica com mais facilidade. Agora, quando é adulto, se o adulto ele tem um problema mental, se ele mora sozinho, se é um idoso, tá? Então já dificulta muito mais aí, entendeu? Caramba. Só vai mesmo quando algo muita dor ele sente. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Isso. Então, aqui, gente, não é a síndrome de Fournier, mas é uma ferida tumoral, né? Voltou, não? Não voltou? Tá no seu WhatsApp. E agora? Voltou. Voltou, Carol. A ferida espessa envolvendo o tecido subcutâneo, a profundidade irregular, com saliência e formação irregular. Então, as características: friável, ulcerada ou vegetativa, podendo apresentar o tecido necrótico, liquefeito, tá? Ou sólido e aderido, odor fétido e o exudato. Então, como que se faz um curativo numa ferida dessa? Como que vocês fariam? Fala aí. O que utiliza aí para uma ferida dessa aí para poder limpar e fechar? Soro. A pomada adequada. Soro, gás, mais, né? Depois a pomada. No caso, é bastante soro para lavar esse local, fazendo uma fricção de leve com gás estéril, de cima para baixo, né? Lembrando da utilização das luvas estéreis, tá? Para esse procedimento. Pegando gás estéril, limpando sempre do menos contaminado para o mais contaminado, tá? Então, aonde é a região menos contaminada? É a região onde tem um tecido já no estadiamento assim de melhora, né? Onde ele já está mais vermelhinho, onde não tem a contaminação. Então, o certo é começar por essa região de cima, vir descendo, tá? Limpa, é claro, vai trocando as gases, passa 1, 2, passa no máximo 3 vezes, troca a gase, jogando bastante soro. Daqui, depois que limpar esse lado, vem para o lado de cá mais com bastante exudato, né? E aí, jogando bastante soro também. Se tiver tecido, como esse exudato aqui, olhando assim, me parece que ele está um pouco preso, né? Parece que ele está ressecado ali. Não façam fricção para poder querer remover, tá? É só mesmo soro para poder lavar e tirar o que sai na gaze. Não precisa ficar esfregando igual esponja, não. Senão vai vai desenvolver uma lesão nessa pele aí. Em casos como esse daí, né, dependendo da região, dependendo da condição da ferida, né, aí tem que ser avaliada, aí torna-se necessário fazer um procedimento chamado desbridamento. O desbridamento ele pode ser mecânico ou manual, tá? O desbridamento manual é justamente pegar, né, um bisturi, pegar uma pinça, um bisturi, material até com gás mesmo também, e fazer fricção. Sendo que esse procedimento pode parecer simples, mas não é.
esse procedimento ele tem que ser feito, dependendo da extensão dessa ferida, tem que ser feito em centro cirúrgico, né? Pelo médico, tá? Tô aqui cheio de vontade já de limpar essa ferida aí. Tá, né? Você vai gostar, hein? E o desbridamento mecânico é através de pomada, uma cobertura que utiliza-se para desbridamento se chama colagenase. Ela é muito boa para soltar tudo isso que tem aí nessa ferida, todo esse exudado que está preso, e para poder fazer esse desbridamento mecânico. Então, dependendo, né, do tipo de lesão, aplica-se a colagenase e deixa fechada. Aplica de novo, né, no outro dia, deixa fechado. O curativo, normalmente, ele é feito uma vez ao dia, não há necessidade de fazer várias vezes. Então, quando se retira aquela cobertura daquela ferida, já sai uma quantidade, né? Aplica outra colagenase, sai. Então, dependendo do tempo, da estimativa, né? Eu espero que essa ferida ela seja removida, esse exudado seja removido dentro de tal prazo. Se não for, aí eu vou precisar intervir, tá? O enfermeiro pode fazer o desbridamento, mas, assim, eu não faço desbridamento grande, tá? Desbridamento pequeno eu até faço, eu já fiz, mas grande eu não faço, não, porque pode causar uma hemorragia, né? E se for um paciente complicado, com sistema circulatório, né, alterado, afetado, se for paciente que esteja em uso de anticoagulante, aí tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar bastante, tá? Carol. Oi. Uma dúvida. Igual nessa questão mesmo das feridas. Dependendo do grau, a gente não faz, né? Só o enfermeiro. Mas existe, tipo assim, algum curso, alguma especialização que o técnico pode especializar ou só mesmo fazer na graduação da enfermagem? Para técnico, eu conheço cursos de aprimoramento mesmo, cursos de feridas, entendeu? Existe isso, mas vocês não têm como se especializar em feridas. Tá? Se tornar um técnico de enfermagem especialista em feridas e só fazer feridas. Tá? Entendi. Uhum. Mas é uma ideia, hein? Se quiser, é uma ideia que eu posso dar até para o Paulo aí. Se vocês tiverem interesse, tiver bastante gente com interesse, a gente pode ver de oferecer um curso aí para aprofundar, né, no cuidado de feridas aí. Tá? Se tiver, eu já quero. Eu já quero, se tiver. Se conseguir, se a turma botar os nomezinhos aí, conseguir no mínimo 15, eu acho que já dá para fazer. Eu já passo para o Paulo e a gente planeja aí. A gente tem que esperar normalizar, né, também, para poder voltar. A gente espera normalizar ou ver a possibilidade de fazer assim online. Se vocês tiverem interesse, a gente tenta fazer. Não sei se é possível, tem que ver com o Paulo também. Entendeu? Para poder já ir pegando, né, gente? Para quando vocês querem dentro de hospital. E eu tenho uma notícia para vocês. Eu não sei se será uma novidade ou não. Segundo o Paulo me falou, vocês vão começar estágio em fevereiro. Sim. Dentro de hospital. Vocês já sabiam? Não. Já. Não. Eu sabia porque eu acabei vendo a grade lá. Parte sabia, outra parte não sabia, né? Pela lógica, no terceiro módulo a gente teria estágio, né? Mas a gente não sabia se ia voltar ao normal. Não, ao normal não vai voltar, mas estágio pode ocorrer sim, tá? Vocês estarão dentro de unidade de saúde, mas vai poder, acredito que com uma dinâmica bem particular, né? Não vai poder ter muito aluno por grupo. Então, assim, gente, clínica da família, o que vocês mais verão será pé diabético, será ferida, tratamento. Então, aproveitem, caiam dentro para fazer, tá? Fazer bastante curativo, porque vocês, quando forem para o hospital, vocês também vão conhecer. E, assim, é muita variedade de ferida. Então, nenhuma ferida é igual a outra, né? Então, é bom, quanto mais pegar para fazer, melhor. Bom, o estadiamento 4, olha só o grau dessa ferida aqui, né? Ela invadindo profundas estruturas anatômicas, a profundidade expressiva, por vezes não se visualiza seu limite.
Então, a gente não sabe aonde começa e aonde termina, né? E a profundidade dela. É possível ver até uma parte óssea aqui na parte inferior, né? Na região aqui, uma região óssea. Então, é esse tipo de lesão. E na localização que é extremamente perigosa. Então, em alguns casos, né, com exudato abundante, odor fétido e dor. Tecido de coloração avermelhada ou violácea. Porém, o leito da ferida encontra-se predominantemente de coloração amarelada. O exudato amarelado nada mais é do que uma infecção mais grave, né? O exudato esverdeado é uma colonização bacteriana de estafilococos, tá? Esverdeada, né? Estafilococos. O estafilococos é muito difícil de tratar. Não é impossível, mas é difícil. A classificação do odor, né? Então, toda ferida pode desenvolver um odor. Algumas têm, outras não têm, né? Mas nesse estágio aí, gente, com certeza tem um odor muito fétido, tá? Eu já peguei paciente, gente, que ao abrir o curativo, olha, dava até tontura de tanto cheiro, tanto odor fétido. Assim, na enfermaria, né, dividindo com outros pacientes, os pacientes até saíam. Eles já sabiam que quando ia fazer curativo, eles tinham que sair, senão eles passavam mal. Uma coisa horrorosa. Então, o odor grau 1, sentido logo ao abrir o curativo. Grau 2, sentido ao se aproximar do paciente sem abrir o curativo. Grau 3, sentido no ambiente sem abrir o curativo e é caracteristicamente forte e nauseante. Tá? Aí os alunos falam: "Nossa, professora, como é que eu vou aguentar esse cheiro tão forte?" É questão de hábito, né? A gente sabe que não é bom, mas é questão de acostumar. Mas tem um truquezinho que eu vou explicar para vocês. Tá? Quando vocês começarem estágio, compre um Vic Vaporub, né? Aquela pomadinha de Pensei Vic. que era pregador de nariz. Não, uma pomadinha Vic e passa assim, ó, de levinho nas narinas. Não precisa passar muito, não, senão também vocês se sufocam. É um pouquinho assim, tipo para desentupir o nariz. E dali, ó, e junto com a máscara, vocês não vão sentir nada, vai ficar até ir adaptando, tá? Mas não fale isso para ninguém, não, tá? Ô, Carol. Carol? Pode falar. Você estava falando negócio de curso de ferida. Eu comecei a fazer só que eu não consegui terminar por falta de tempo. São algumas enfermeiras, são 2 enfermeiras de São Paulo. E elas... online? Isso. E elas estavam já usando nos consultórios, a larvaterapia, terapia com larvas que são feitas em laboratório. Nesses casos, você acha que seria válido? Porque, assim, o pouco das aulas que eu assisti, caramba, era, assim, muito interessante, muito mesmo. Eu descobri graças a Luana, porque a Luana botou uma figura no grupo de um pé cheio de larva, e eu até questionei, o que seria isso? Que não sei o que, ninguém me respondeu. Eu sou um pouco curiosa, fui atrás, descobri que era larvoterapia e descobri essas meninas do curso e comecei a fazer. E, assim, o resultado é rápido e muito bom. É o quê? Elas colocam a larva na ferida? Sim. Na ferida são larvas exudativa. Isso, aí fecha, são larvas feitas em laboratórios, tanto que elas até falaram que no momento, no curso, elas não iam passar para a gente, porque era muito cara essa larva, e colocava ali e fechava e tinha o tempo certo para abrir e tirar. Essas larvas eram preparadas só para corroer o tecido necroso, o tecido que tivesse com exudato, essas coisas. Entendi. Mas com resultado assim de 5 dias, 15 dias, quando estava muito feia a ferida. Esse nível de tratamento de ferida, esse eu não conheço, tá? Essa forma de tratamento de ferida. Isso aí é algo muito específico aí para quem
bem que você falou, de São Paulo, a medicina, né, e essa parte também de enfermagem é bastante evoluída, parece até outro país, né? É bem mais evoluído do que aqui pra gente. De fato, eu não conhecia, não. Pensei que você fosse me falar da miíase, né? Miíase são larvas que dão em feridas, tá? E pode dar, dependendo da região, pode ser dentro da boca, pode ser nos pés, pode ser nas pernas. Só que a miíase, ela tem que ser retirada, ela não pode permanecer na pele. E ela brota, né, na pele infectada, tá? Aí tem que ser retirada com pinça. Agora, essa técnica eu não conheço, não. Vou até procurar saber. É interessante. Eu vou ver se eu com certeza eu tenho o link ainda, porque elas vivem me mandando e-mail. Eu vou mandar para você. Tá. Vou caçar aqui e te mando. Tá, ok. Bom, agora falar das intervenções de enfermagem. A avaliação da ferida e as necessidades do paciente, né? Avaliar a ferida quanto à localização, ao tamanho, à configuração, à área de envolvimento, à cor, à extensão, ou seja, se tem também a fístula ao redor, né? Aquela tumoração, odor, exudato, sangramento, dor, prurido, descamação, sinais de infecção e acometimento ou invasão de órgãos e sistemas. Quanto a o que é importante que a gente tem que considerar assim, de um nível de importância maior, né? Qual paciente dar uma prioridade com relação à ferida, tá? A localização, o tamanho e a característica dessa ferida com relação a processo infeccioso. Se eu tenho um paciente com uma ferida necrótica e tenho um paciente com uma ferida exudativa, eu tenho que dar uma prioridade no paciente com ferida exudativa, porque a necrótica ela não vai reverter aquela situação, né? Aquele tecido necrótico não vai voltar a ficar um tecido saudável. Aquele tecido terá que ser removido, tá? Então eu digo assim, eu tenho um pacote de gases e eu preciso fazer curativo em 2 pacientes agora na parte da manhã. Qual paciente que eu darei uma prioridade? No que está com exudato. O outro pode esperar. Né? E também com relação, né, a essas considerações aí de localização, de dor, tamanho. A dor a gente vai cuidar aplicando a medicação. O exudato, lavando a ferida, fazendo uma cobertura adequada, né, assim como o sangramento. Tem feridas que quando a gente abre, né, meio que descola, né, o que está ali de secreção ou de cobertura, ela dá uma descolada na ferida e começa um sangramento. Então, é lavar bastante, sempre lavar. Você começa a ferida lavando com soro. E a gente não descola a cobertura puxando na força, né? A gente molha bastante, joga bastante soro por dentro assim do curativo e vem puxando devagarzinho. E depois, bastante soro na ferida para lavar e vir jogando, vir com a gase fazendo, né, um movimento repetitivo de cima para baixo para poder fazer a remoção do prurido, do exudato, desculpa. Prurido é coceira, exudato é a secreção. A abordagem da ferida. Então, avaliar a progressão ou mudança na ferida, definir os produtos necessários ou apropriados, né, para aplicação, identificar as necessidades educacionais do paciente, do cuidador, quanto aos cuidados, né, com essa ferida após a alta, encaminhar o paciente à psicologia, né, ao serviço social de maneira aplicada, né, caso seja necessário. Dos cuidados básicos, a gente precisa, né, a limpeza da ferida para remoção da superfície de bactérias e o debris, né, desbridamento quando necessário. Conter, né, ou absorver o exudato. O exudato ele pode ser absorvido quando já existe uma terapia antibacteriana. O paciente já está tomando o medicamento, né, antibiótico há um certo tempo, então existe uma tendência que esse exudato ele comece a ser absorvido e não mais a produzir. Eliminar, então, esse espaço morto, né, preenchendo com curativo. Eliminar a adesão da gaze às bordas e superfície da ferida. Então, deixa eu voltar naquela imagem para explicar uma coisa para vocês. Eu tenho essa ferida, preciso fazer o curativo dela.
eu destampei, vou jogar bastante jato de soro lá dentro, passar a gaze lá por dentro, a gaze estéreo, tá? E vou pegar a cobertura adequada, um AGE, por exemplo, né? Que é um gel que para essa característica de tecido aqui, ele pode ser aplicado, porque aqui eu não tenho tecido necrótico, eu não estou com a ferida exudativa, então o AGE cairia bem aqui. Eu colocaria, então, bastante AGE na gaze estéreo e por dentro da ferida eu venho forrando. Eu não vou colocar por cima, deixando um espaço vácuo, né? Eu vou colocar bastante gaze por dentro, com bastante cobertura. E por cima, obviamente, eu venho colocando mais gaze para poder fechar esse curativo. Deu para entender? Deu. Sim. Sim. Okay. E essa gaze seria com o quê, Carol? AGE. AGE. Eu estou dizendo das coberturas mais básicas que a gente encontra no hospital. A gente encontra colagenase, AGE, sulfa e aquele óleo de girassol, que é o Dersane, tá? Uhum. Então, a AGE é mais utilizado nessa característica de lesão. Sulfa é quando a gente tem uma lesão fétida ou infectada. Colagenase, numa ferida que há necessidade de um desbridamento, lembrando que o colagenase promove desbridamento mecânico, tá? E o óleo de girassol é para prevenção, né? Quando não existe a ferida aberta ainda, tá só aquela primeiro estágio para o desenvolvimento de uma possível ferida, tá? Então, e essa daí, ela fecha, assim, estando nesse estágio aí? Fecha. Fecha sim. Tem que tomar muito cuidado, ser muito rigoroso nesse tratamento aqui. Mas fecha sim. Já vi coisa bem pior. E fechar. Uhum. Tá. O nome da pomada AGE? Tem AGE. Carol. Uhum. Oi. Fala, quem está falando? Você pode repetir para mim, por favor, que tá travando para mim aqui, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Sim. Marilda. Você quer o quê? O nome das coberturas, é isso, Marilda? Isso, o nome das coberturas. Então, a gente tem AGE, colagenase, que é com K, sulfa, que é sulfadiazina de prata, e a gente tem óleo de girassol, que é o Dersane, tá? Esses são os mais comuns presentes nos hospitais. Obrigada, Carol. Então, dos cuidados básicos, né? A gente tem, deixa eu ver, a abordagem da ferida, já falei para vocês? Já, né? Já. Os cuidados básicos, limpar a ferida, né? Também já falei, conter ou absorver o exudato, eliminar o espaço morto, então isso que eu acabei de explicar, preencher o curativo, com curativo, né? Eliminar a adesão da gaze às bordas e a superfície da ferida. Uma outra coisa, depois de cobrir toda a ferida, eu preciso colocar gaze além das bordas dessa ferida. Eu não posso botar gaze e já atacar o esparadrapo em cima. Eu preciso cobrir ao máximo, proteger as bordas dessa ferida do esparadrapo, né, do micropóreo, porque eles não são estéreis. Então, cobrir bastante, tá? Então, a gente às vezes olha um curativo que é desse tamanho. Aí, na hora que tira, é uma bolinha desse tamanho. Tá? Mas há necessidade dessa amplitude aí, dessa borda. Isso que eu ia te perguntar, Carol, igual naquele caso ali que você mostrou antes, parecia ser o pescoço de um paciente. Por a área já está bem sensível. No caso, se eu fosse fazer o curativo, a primeira coisa que eu pensei seria até enrolar uma atadura para evitar realmente o contato do esparadrapo com essa pele, que na parte de baixo parece até que já está sensível por causa do esparadrapo, ou pode ser impressão minha por causa do celular. Poderia ser feito isso ou não? O problema é a atadura no pescoço, né? Você pode ver que realmente existe, né, essa lesão, uma irritação na pele aqui, ó, tá mais vermelhinha, e parece que tem cola, né? Uhum. O que eu aconselharia fazer é utilizar
Tegaderme, que existe um Tegaderme que ele é para curativo, é como se fosse o filme, esses filmes plásticos aí, é tipo um plástico que vem e a gente cola por cima, tá? Que ele é antialérgico, antialergênico, ou então utilizar micropore. Nesse caso aí, ele devia estar fechado com esparadrapo, aí causou essa irritação. Agora, então a pessoa não vai ter acesso a esses mais modernos, vai ter só o esparadrapo mesmo. Não, né? Micropore tem. Micropore até tem bastante também, tá? Agora, esse outro aí que eu falei, o Tegaderme, esse é difícil. Mas se tiver, claro, a gente sempre vai dar prioridade para o que é melhor, né? E dependendo da avaliação, né? Tá? Mas não tem como enfaixar o pescoço, não, senão ele vai querer se enforcar e vai dar um problema sério. Manter úmido, então, o leito da ferida, promover o cuidado, os curativos simétricos com a aparência do paciente, empregar técnica cautelosa visando a analgesia, né? Ou seja, técnica cautelosa visando evitar a dor, né? A gente fazer curativo com cuidado, para não fazer doer. Retirar as gases anteriores com irrigação abundante, irrigar o leito da ferida com jato de seringa 20 ml, a agulha 40x12. Bom, na prática não tem como fazer assim, tá? Por mais que a gente pegue aquela agulha 40x12 e uma seringa de 20, não rola, tá? Isso para uma ferida pequena até dá. Agora, em grande extensão, é mesmo abrir o frasco de soro e injetar o soro direto na ferida. Essa é a realidade, tá? Bota até a agulha 40x12 na frente, assim, em cima, e ó, 500, 200, dependendo da ferida, 100, 200, 300 ml de soro para poder lavar bem aquela ferida. Proteger o curativo com saco plástico durante o banho e de aspersão e abri-lo para troca. Então, assim, está na hora do cuidado com o paciente. De manhã, você assumiu o plantão, então esse paciente ele tem que ser levado para o banho. Se for banho no leito, é o banho no leito e depois os curativos. Se for banho de aspersão, protege aquela ferida dele com saco plástico, leva ele para o banho. No retorno é que se faz a troca desse curativo, tá? Proteger, então, o curativo para troca somente no leito também. A troca tem que ser feita no leito, não pode ser feito fora do leito, em cadeira, evitando assim a dispersão do exudato e micro-organismos do ambiente, né? Lembrando que o hospital é um ambiente extremamente contaminado. Dos cuidados específicos, eu tenho o controle da dor, monitorar o nível de dor pela escala visual analógica, considerar o uso de gelo, medicação analgésica, resgate, né, de um SOS, se for o caso. Se tiver uma medicação SOS prescrita e ele se queixar de dor, eu posso fazer, utilizando essa prescrição. Iniciar o curativo após 30 minutos dessa medicação, por via oral, ou 5 minutos por via venosa, subcutânea ou endovenosa, né, no caso. E o início imediato por via tópica. Retirar os adesivos cuidadosamente, adequar o horário de troca de curativo após o paciente já estar medicado. Então, assim, se no primeiro momento ele sentiu dor, eu vou sempre esquematizar assim. Então, depois do banho, eu faço a medicação, espero meia hora e vou lá e faço curativo, né, durante os plantões, para não ficar aquela situação todo plantão. Eu passo, né, e ele reclama, e aí dá esse transtorno. Avaliar a necessidade de analgesia tópica com lidocaína gel a 2%, aplicar sobre a ferida tumoral e ao redor, né, cobrindo cerca de 2 centímetros de tecido saudável. Empregar técnica cautelosa e evitar friccionar o leito da ferida. Os cuidados específicos, irrigar o leito da ferida com água destilada ou soro fisiológico e aplicar o óxido de zinco, né, uma pomada nas bordas e ao redor da ferida. A camada da pomada age evitando o contato direto entre a pele do paciente e o exudato, ou seja, o que causa um desconforto, né, por algumas vezes, referido pelo paciente com uma sensação de dor em queimação ou ardência.
é observar a necessidade da analgesia após a realização do curativo. Ainda mais, gente, depois de um desbridamento, antes e depois, né? Normalmente é feita uma analgesia, porque desbridamento é uma coisa extremamente dolorosa. Reavaliar a necessidade de alteração do esquema analgésico, considerar a necessidade junto à equipe médica de anti-inflamatório, de radioterapia, antiálgica ou cirurgia. Registrar a avaliação da dor e analgesia empregada antes e após o curativo, comunicar à equipe médica os casos de sofrimento álgico, né, que fogem do controle, né? Ou seja, aquela medicação está ali, mas já não surte efeito para analgesia durante o curativo. Agora, controle do exudato, né? Então, eu tenho curativos absortivos, que são carvão ativado, aginato de cálcio, compressa e gase, como cobertura secundária. Normalmente, o carvão ativado e o aginato de cálcio, né? Eles são aplicados para ficar uma quantidade de dias maior do que uma compressa de gase, tá? Eles têm a função de absorver o exudato. São placas, né, que vêm, né, placas individuais, a gente abre, tira, né, o adesivinho e coloca em cima daquela ferida com bastante exudato e deixa ali, cobre tudo, toda a ferida, fecha, né, e deixa ali normalmente fica em torno de 5 a 7 dias, tá? Não precisa fazer a troca da placa, faz só a troca do curativo secundário, ou seja, a parte de cima. Então, eu coloco a placa diretamente na ferida, de alginato ou de carvão. Por cima, eu coloco uma compressa cirúrgica para envolver, né? E para reter aquela secreção que vem a escapar dessa placa. E por cima, eu coloco a atadura. Então, durante os plantões, né, a cada 12 horas, tem que olhar, ver se essas essas camadas, né, de curativo, essa atadura, né, se ela apresenta secreção, que às vezes sai mesmo, fica esverdeado, ali purulento, esverdeado, com odor fétido, e aí precisa fazer a troca do curativo, né, da parte de cima, né, somente a compressa e a atadura, tá? Mas a placa não troca. O tratamento contra de feridas tumorais e úlceras por pressão no câncer avançado. Atentar para a proteção da pele ao redor. Empregar o óxido de zinco na pele macerada e nas bordas da ferida antes da utilização de antissépticos. Avaliar os benefícios da coleta de material para cultura, né, aspirado ou em suave, para identificar qual é a bactéria para poder iniciar o tratamento. Aqui é uma plaquinha de carvão ativado, tá? Ela é colocada diretamente em cima da ferida, como pode ser visto aqui nessa imagem. O curativo do carvão ativado com prata, nitrato de prata. O exudato aqui, ó, ou seja, o pus, ele puxa tudo, né? Ele suga todo esse pus aqui. E a bactériazinha tá ali, moléculas de odor e a ferida aqui embaixo, tá? Aqui o alginato de cálcio, ele já é mais fininho, mas ele tem a mesma função do carvão ativado. O carvão a gente usa quando, além de estar com muito exudato, está com odor fétido também. O alginato é mais somente na presença de exudato, para absorver. Ok? No controle do prurido, né, investigar a causa, se for, né, o micropore ou se for o esparadrapo, né, fazer essa troca. Né? Então, o uso de adesivos, considerar a utilização de adesivos hipoalergênicos, utilizar dexametasona, creme, nas áreas do prurido, o exudato, considerar a redução do intervalo de realização dos curativos, utilizar a dexametasona creme nas áreas com prurido. Relacionado à própria ferida tumoral, então, utilizar a dexa, creme, a 0,1% nas áreas com prurido e em caso de persistência do sintoma, considerar com a equipe médica a introdução de uma terapia sistêmica. Já na candidíase cutânea, né, a inspeção nota-se áreas de hiperemia ao redor da ferida, associada a pápulas esbranquiçadas. Utilizar a sulfa, né, a sulfadiazina, que eu falei para vocês.
Já na abordagem ao sangramento, aplicar a pressão diretamente sobre os vasos sangrantes, com amparo de gaze, compressa ou toalha. Considerar a aplicação de soro fisiológico, né, à base de gelatina, alginato de cálcio, adrenalina, topicamente sobre os pontos sangrantes. Manter o meio úmido, evitando aderência, né, a gás no sítio da ferida. Então, tem determinadas feridas que há necessidade de manter úmida a gaze ao colocar em cima da ferida, tá? No caso de uma ferida que seja, por exemplo, em membros inferiores, que esteja que não esteja coexudado, né? Esteja apenas com sangramento ou facilidade de sangramento, para que na hora que a gente retire, não venha lesionar aquele tecido. Verificar a abordagem, então, verificar junto à equipe médica a possibilidade, então, de outros tratamentos. As condições a serem reportadas à equipe multidisciplinar. Então, a equipe médica, quando eu percebo, né, odor fétido, nauseante, prurido persistente e presença de celulite, que solicite medicação sistêmica, piora ou mudança nas características da dor, ou seja, a gente vai identificando. A dor não tem como a gente avaliar, né? A dor, ela é subjetiva. Então, o paciente é que vai se queixar e a gente vai avaliar entre a queixa anterior e a queixa do momento, tá? A piora, né, ou a mudança na característica dessa dor, para iniciar com esquema terapêutico analgésico, sangramento severo, o estresse emocional também, a febre, né, porque a febre é sempre um indicativo, né, e aí o médico sabe que há necessidade de iniciar uma antibiótico terapia, mudanças não usuais na ferida, como miíase, fístulas, comprometimento de outros órgãos. A psicologia, né? Quando que a gente caminha? Quando ocorre um estresse emocional, mudança de humor após episódio de algia ou sangramento associado à ferida. Ao serviço social, dificuldades financeiras, né, de obtenção de produto necessário para o cuidado da ferida em casa, ou seja, quando ele tem alta. Normalmente o paciente, quando tem alta, ele vai ao serviço social para solicitar auxílio, né, de alguma coisa. Da disposição de material, de cobertura, né, de transporte de ambulância para se direcionar até a unidade de saúde mais próxima para realizar o curativo. Então, são várias necessidades. A fisioterapia, a necessidade de adaptação de próteses, órteses, né, no caso, muleta, colete, andador, ou até mesmo coxins, tá? Então, a gente tem uma gama de cuidados, né, da enfermagem diretamente, e tem a equipe de apoio, a equipe multidisciplinar é de apoio, né, para poder dar subsídio para esse paciente conseguir, né, ter uma condição de vida, né, dentro da normalidade, mesmo após, né, a saída dele do hospital, até ele se recuperar completamente aí daquela situação, né, de ferida, de condição que levou à internação, tá? Ok, gente? Perguntas? Não? Ô, Carol, desculpa, essa aula você vai colocar ela no AVA? Vou. Mas hoje não, né? Não vou dar certeza, pode ser que sim. Tem grande chance de colocar hoje ainda. Assim, não, que eu ia aproveitar o final da semana para estudar. Tá, eu vou tentar Obrigada. colocar hoje ainda, tá? Tá bom, Carol. Olha, eu vou colocar aí no chat uns exercícios para vocês trabalharem aí agora, tá? Que já é para esquentar os motores para a prova, hein? Não deixe de fazer.
Pronto, tem 3 perguntinhas aí. É estranho, para mim não tá aparecendo. Carol, porque não tá aparecendo, não. Nem para mim, Apareceu para mim Carol. também não, Carol. Bate-papo. Ih, tá. Gente, eu passei só para Ivone, eu não botei para todos. Espera aí. Legal, amiga. Só da Ivone. Muito bom. Agora aparece? Carol, obrigada. Sim, Agora sim. É porque ela é preferida, será? Não. Eu acho que Porque é. eu mandei mensagem para você. Foi a última a mandar e já memorizou o seu nome. Exatamente.
Estamos a 42 minutos. Menino. Também o São joga o Campeonato Brasileiro, joga todas as fichas no Campeonato Brasileiro, volta para a briga por título. Flamengo. Carol, Sim. Essa segunda seria aquelas que você falou da ulcerativas malignas, fulgosas, é isso? Isso. Oi, Júlio, teu microfone já está funcionando, Júlio? Ô, Carol, esse exercício é para te enviar? Eu estou fazendo no caderno. Não, faz no caderno, aí a gente faz uma correçãozinha aqui, online mesmo, sim. tá? Tá bom.
Ô, Carol. Diga. Por que você não faz como os outros tios estão fazendo com a gente? Como? Em relação à prova. Disponibilizando depois das 10. A gente tem horário até meia-noite para te entregar. Porque é difícil, Carol. Mas eu já não facilitei para você. Eu faço sem pesquisar nada, só minha cabeça. Hein, Genilza, já não está fácil para você? Você vai lá para a faculdade, vai chegar mais cedo, vai fazer? Não tem nada fácil não, tia. Eu tem fico sim. lá quebrando cabeça. Se fosse face a face, ia ser pior, né? Ah, não sei. Seria pior, com certeza. É só matéria difícil, Carol. Você é uma tia boa, Carol. Você é uma boa tia. Carol! Peraí, não acabei não. Fecha a porta aí, ainda não acabei. Então, Oi, tá cheio de sobrinho do lado de cá. Fala, Igor. Ajuda aí, Igor. Fala aí, Igor. Não, eu vou falar outra coisa. Não tem nem previsão do curso que ia fazer, né? De primeiros socorros. Não. Porque primeiros socorros, Igor, tem que ser presencial e tem que... não tem como. Tem que ter calor humano, entendeu? Não tem como manter distanciamento. É verdade. Né? Carol, já acabei. Acabou? Mais alguém acabou? Igor, já acabou? Tô na ultimazinha, Carol. Tá. Eu tô terminando, Carol. Tá bom. Agora eu acabei. Podemos corrigir? Carol, o Igor pediu para avisar que a internet dele caiu, tá? Botou lá no grupo. Tá bom. Vamos começar então? Quem quer me responder a número 1? Posso falar, Carol? Pode falar, Josi. Eu coloquei, no caso, que seria a ferida aguda, a crônica, ferida fechada, ferida aberta, não sei se eu coloquei o certo. Não, é a formação da ferida. Lembra que eu falei do estágio tumoral? Eu acho que eu fiz confusão aqui, Carol. Acho que eu vi. A ferida tumoral, que é uma ferida, quer dizer, é uma lesão tumoral, depois se torna uma ferida aberta, né, de estágio 1. Pode falar, Carol? Pode falar. Eu coloquei as células malignas se infiltram na pele. Peraí, tem muito ruído aí. Deixa eu ver de onde é. Kiana tá com o áudio ligado. Deixa eu ver de onde é esse ruído aí. Pronto, fechei. As células malignas se infiltram na pele e formam uma ferida. Nela cresce um tumor. No estadiamento 1, a pele está íntegra, com coloração avermelhada. O nódulo é visível. O paciente sente incômodo e pode ocorrer prurido, mas sem dor. No estadiamento 2, a ferida está aberta, sem dor ou pouca dor e sem exudato, ou muito pouco exudato. Pode haver um pouco de odor. No estadiamento 3, tem profundidade irregular e envolve a parte subcutânea da pele. O tecido pode estar necrosado, tem odor fétido e muito exudato.
do estadiamento 4, a ferida pode estar tão profunda que, em alguns casos, visualizamos a parte óssea do sítio, com exudato abundante, odor fétido e dor. O leito da ferida tem coloração avermelhada ou esverdeada. Isso, está certíssimo. Tá? Então, para quem não colocou, é exatamente isso que a Lilian respondeu aí, tá? Então, corrijam aí nos seus, para ficar tudo certinho, tudo redondinho. Certo? Na 2, quem vai responder para mim? Vou responder. Feridas ulcerativas. Quer que lê o enunciado da pergunta, Carol? Não. Feridas ulcerativas malignas quando estão ulceradas e formam crateras rasas. Feridas fungosas malignas quando são semelhantes à couve-flor. E feridas fungosas malignas ulceradas é a união do aspecto vegetativo e partes ulceradas. Ok. Tá certinho. Agora na 3. Vamos lá. Eu fiz também, mas vou deixar outra pessoa falar. Porque... eu quero que outra pessoa fale. Ninguém? Então fala aí você, fala. Então, eu coloquei... Quer falar, Josi? Eu estou um pouco em dúvida. Muita gente falando junto, assim, confunde, né? Então, deixa eu falar o meu, que eu não tenho medo de pagar mico, não. Eu coloquei lembrar de usar luva estéreo, nesse caso, por ser uma ferida altamente contaminada. Tem-se que lavar a ferida com soro, de cima para baixo, do menos infectante para o mais infectante. Friccionar a gase estéreo levemente sobre o exudato, para remover só o que estiver... eu botei livre, Carol, não sei se é assim que fala. Só o que estiver livre, e solicitar a avaliação do profissional para ver se vai fazer o desbridamento manual, que é com bisturi, ou mecânico, que no caso o próprio técnico de enfermagem, talvez, dependendo do tamanho da ferida, possa fazer, que é com sulfa ou com... Agora eu esqueci, que eu só botei sulfa e eu ia falar outra, também esqueci agora. Mas eu coloquei o sulfa e o Dersane. Entendi. Pode ser colagenase, sulfadiazina, AGE. E o óxido de zinco seria só para o redor, Carol? Óxido de zinco? Que você citou ele. No caso, ele não pode ir direto na ferida, ele vai só ao redor por conta da irritação, né? O exudato, né? Você dá a irritação e passa esse em volta. Isso. Tá. Só ao redor, tá? Tá. Exatamente. Era essa a minha dúvida, que eu fiquei em dúvida quanto ao que seria exatamente usado ali, porque você falou o nome de algumas pomadas, então as pomadas é mais de acordo com o nível da ferida, né? E esse óxido ao redor. Mas deu para esclarecer. Deu? Então tá bom. Então tá certo, gente. Mais alguém? Carol, Oi? Geralmente, essas feridas tumoral que você passou hoje, geralmente esse curativo ele já vem com a prescrição do que vai ser usado, né? Ou não? Sim. Já vem, sim. Porque né, o médico já vai avaliar, ou a equipe de enfermagem, né, que tem CCIH, né, os enfermeiros avaliam e fazem a prescrição da técnica que tem que levar, né, nesse curativo. Entendeu? Tá? Certinho? Alguma dúvida? Umazinha só, Carol. Fala.
se é uma ferida, ela é tumoral, ela é com células malignas, aí a gente trata a ferida e a pessoa faz tratamento quimioterápico também ou não precisa porque é mais externo? Não, faz sim, faz em conjunto. Aham, tá. Ok. É isso aí. Gente, então, se não existe mais dúvida, eu vou encerrar por aqui e dou por fim aqui a nossa matéria. Semana que vem a provinha para a gente poder fechar a nota desse semestre, tá bom? Beijo, meu bem. Beijo, então, para todas. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Lília, olha o WhatsApp. Boa noite. Boa noite. Vou olhar. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê Júlio? Boa noite, Júlio. Boa noite, Cristiana.